Olá, queridos amigos e irmãos, Pastor Fabrício aqui. Nós vamos agora dar continuidade ao nosso estudo de Êxodo, continuidade a essa introdução que nós estamos fazendo ao livro de Êxodo, para que tenhamos mais facilidade em ler, em estudar e analisar tudo que está sendo dito ali. Se sobre o livro de Êxodo, essa é a primeiro estudo que você já está vendo, quero que você entre no nosso canal do YouTube, vê lá a nossa playlist sobre o livro de Êxodo e procure a primeira parte, onde nós falamos do contexto da conexão histórica e teológica entre Gênesis e Êxodo. Esse estudo que você está vendo aqui agora, então, é a continuação daquela primeira parte. O que nós vamos ver aqui hoje? O que será analisado? Vamos ter uma percepção panorâmica geral do livro de Êxodo. E para que a gente consiga ter uma noção ali de quais são os grandes temas do livro de Êxodo, nós vamos dividi-lo em três partes. Quais são elas? A primeira parte é a libertação. Sempre quando falamos de Êxodo, lembramos da libertação do povo de Israel do Egito. Mas o livro de Êxodo não se reduz a isso, senão ele teria ali só seus 18 capítulos. Então nós temos uma segunda grande parte do livro de Êxodo, que é a parte da aliança, ou a parte onde Deus vai falar sobre como deve ser o seu relacionamento com o povo de Israel. A segunda parte, então, é uma parte da aliança, onde temos leis ali, estabelecidos padrões do relacionamento entre Deus e o povo de Israel. E a terceira parte é a parte que fala a respeito da construção do tabernáculo. Chamaremos essa terceira parte de presença, onde Deus mostra ali que quer se fazer presente no meio do povo. Vamos olhar um pouquinho com mais atenção para cada uma dessas partes? Pensando na primeira parte, então, aquilo que nós chamamos aqui de libertação. O primeiro trecho do livro de Êxodo vai falar justamente sobre esse período, que não é só a saída do povo de Israel, mas se trata de todo o pano de fundo que estava acontecendo ali, que eram as perseguições que foram intensificadas por causa do grande número de hebreus que tinham ali, que foi o nascimento de Moisés justamente nesse período tão conturbado, tão difícil. E nós temos na história de Moisés aqui uma ironia, vamos dizer assim, muito interessante, mas uma demonstração de como Deus está se fazendo presente na vida desse povo. É que quando é mandado que as parteiras hebreias venham matar aquelas crianças do sexo masculino entre os hebreus que nasceram, Moisés acaba sobrevivendo, sendo colocado ali no Nilo e depois sendo encontrado pela filha do faraó e sendo criado no palácio, recebendo uma educação digna daquele povo ali. Dentro disso, nós vemos ali Deus agindo e todo esse contexto vai servir para o desenrolar da história que acontecerá logo depois. Quando Moisés vai visitar sua família, os seus, e ele encontra ali um soldado egípcio maltratando o hebreu, ele faz ali justiça com as próprias mãos e tem que fugir. Nesse contexto, nós temos ali também uma percepção de períodos da vida de Moisés. Ele passa um período da sua vida, cerca de 40 anos no Egito. Depois ele vai passar cerca de 40 anos no deserto, longe do Egito, longe da sua família, pastoreando ovelhas, quando ele tem um encontro com Deus no monte, e ele tendo encontro com Deus, ele retorna para o Egito, para que venha sair de lá com o povo, sendo instruído, sendo capacitado pelo poder de Deus. A libertação, então, é a primeira grande parcela desses livros, e vai até quando o povo chega no pé do Monte Sinai, onde nós teremos a segunda grande parte do livro de Êxodo, que é onde Deus vai falar sobre como será o seu relacionamento com o povo. Na segunda parte do livro de Êxodo, então, nós temos a aliança, onde Deus se revela para o povo ali no Sinai.
onde o povo ouve a voz de Deus, onde o povo recebe de Deus a lei, onde Moisés recebe as tábuas da lei, ali é colocado um re- um- os padrões desse relacionamento. Só que no relacionamento que é colocado ali por meio das leis, não fala só sobre um relacionamento vertical entre Deus e o povo. Vai ser tratado ali também nas leis que são dadas a Moisés, tanto nos 10 mandamentos, quanto no livro das leis também, nós vamos estudar sobre isso. Nas subidas, no plural, que Moisés faz ao Monte Sinai, nós vamos ver tudo que vai ser tratado ali. E nesse contexto, não é só, como eu disse, um relacionamento vertical, mas é um relacionamento horizontal também. As leis vão dizer como nós devemos nos relacionar com Deus, como nós devemos nos relacionar com o próximo, dentro do contexto, como os senhores devem se relacionar com os escravos, como deve ser gerenciado ali a questão do banditismo, dos crimes que poderiam acontecer, como deveriam ser tratados os estrangeiros, porque existia estrangeiros entre o povo de Israel. Então, todas essas leis vão formular ali o que seria o relacionamento. O que o Senhor nos mostra nessa segunda parte? Que Deus quer ter um relacionamento com o seu povo. Deus quer, como era lá no Gênesis antes da queda, ter uma conexão, um relacionamento mais profundo com a sua criação, que somos nós. Mas nós precisamos lembrar de um padrão de santidade que Deus tem para que a gente possa chegar a Ele. Deus então vai estabelecer todas essas normas sociais, jurídicas, espirituais, de como podemos ter com Ele e com o próximo ali um bom relacionamento. Mas não se reduz a só isso também o livro de Êxodo. Nós temos uma terceira parte, que é a parte que nós vamos chamar de presença. Do que se trata essa última parte? Essa última parte é a construção ali do tabernáculo, onde Deus dá instruções para Moisés, onde Deus reveste com o Espírito Santo alguns arquitetos ali para ajudar nessa construção, onde Deus abençoa o povo para que o povo consiga ter materiais suficientes para a construção do templo, onde o povo participa também, cada um cumprindo com aquilo que lhe é dado por missão, onde todos ali ofertam e ajudam na construção de tudo isso. E todo esse envolvimento, todo esse relacionamento que está sendo feito ali é para que Deus possa estar se fazendo presente no meio do povo de Israel. O que é que nós aprendemos, então, nessa terceira e última parte? Que Deus colocou um padrão de relacionamento, que Deus tem um padrão de santidade e que mesmo assim Ele quer estar entre nós. Deus não nos abandonou. Não é como algumas teorias filosóficas gostam de falar, Deus não é um relojoeiro, onde ele constrói um relógio, dá ali as cordas e abandona o relógio e nunca mais trata dele. Não, Deus está presente na nossa vida. Ele quer ser percebido, ele quer estar entronizado em nossas relações também. Ele quer fazer parte do nosso dia a dia. Não para nos oprimir, não para ser rigoroso com nós, mas para que Ele venha nos abençoar e para que a gente venha ouvi-lo e, ouvindo Ele, viver melhor e guardar em nosso coração a esperança que nós temos. Acontece, é bem verdade, que infelizmente o povo de Israel, em todo esse caminho, peca contra Deus. Em todo esse caminho, mesmo Deus se apresentando a eles, o povo de Israel falha e quebra a aliança. Nós temos então no final do livro, após tudo isso, uma restauração, uma renovação da aliança entre Deus e o povo de Israel. E o que que nós aprendemos com isso mais uma vez? Aprendemos que o Senhor, mesmo que a gente fale, Ele está querendo sempre estar em contato com a gente. Ele está querendo sempre se relacionar com a gente. Ele está querendo sempre nos ouvir falando com Ele. E Ele está querendo sempre também ser ouvido por nós, por meio da Sua palavra nas Escrituras. E aqui eu quero terminar então com vocês essa segunda parte da introdução do livro de Êxodo. Não sei como tem sido o seu
sua leitura desse livro, mas eu queria que desde já com essas aplicações, com essas reflexões, você pudesse ver o quanto que o livro de Êxodo é importante para nós. Mesmo nós não vivendo debaixo da lei, não estando debaixo da lei de Moisés, da antiga aliança, nós também devemos voltar os nossos olhos com atenção para esse livro, para tirar dele lições preciosas para a gente. Então, te desafio a participar com a gente dessas transmissões, a estar junto, lendo cada um dos capítulos, como vamos fazer aqui, e perceber a riqueza que esse livro tem e como ele vai abençoar a sua vida. Deus abençoe a todos, até nosso próximo encontro.